Capítulo 1. O falso brilho e a humilhação. No meio da festa na luxuosa mansão da sogra do meu filho, ele virou-se para mim e, com um tom de escárnio, disse: Mãe, olhe bem. Mesmo que trabalhe a vida inteira, jamais conseguirá comprar nem sequer um dos tapetes deste lugar. A minha nora, de pé ao lado dele, tapou a boca para se rir com desdém. De certeza que está prestes a enlouquecer de inveja, não é? Olhe para essa roupa velha que traz vestida, está a arruinar todo este ambiente elegante. Dona Helena, a minha consogra, estava sentada como uma rainha na sua poltrona de pele cara, a olhar para mim com aqueles olhos triunfantes, como se eu fosse uma mendiga perdida num palácio. Fiquei imóvel no meio daquele mundo ostensivo, sentindo o frio da traição gelar-me até aos ossos, enquanto as gargalhadas trucistas continuavam a ecoar por todo o salão. E a história que estou prestes a contar vos mostrará o alto preço que pagam aqueles que trocam o sangue pelo falso brilho. Sou a Maria da Conceição. Nesse dia, fiquei parada num canto da enorme sala. A luz dos lustres de cristal era tão brilhante que me magoava os olhos. Nunca tinha visto tanto dourado junto numa só casa. Tudo brilhava, tudo era exagerado e tudo me parecia completamente alheio. Esta era a nova casa da consogra Helena, a sogra do meu filho. Baixei o olhar para o meu vestido velho. Tinha-o engomado com tanto cuidado, mas ali, entre tantos vestidos de noite e joias ostensivas, sentia-me como uma mancha de tinta preta num quadro colorido. As pessoas iam e vinham, a rir, a brindar com os seus copos de cristal. Ninguém olhava para mim, ou talvez fingissem não me ver. Apertei o presente contra o peito. Era uma toalha de mesa bordada à mão. Passei noites inteiras acordada, a dar cada ponto com carinho, escolhendo as melhores linhas de algodão. Tinha bordados de andorinhas e cravos vermelhos, símbolos da nossa terra. Pensei que ela iria gostar, diziam que o artesanato agora valia muito. Ganhei coragem e aproximei-me da senhora Helena. Ela estava rodeada pelas amigas, com o pescoço cheio de fios de ouro e anéis em cada dedo, parecia uma árvore de Natal ambulante. Boa noite, dona Helena, disse com a voz um pouco trêmula. Trouxe-lhe uma pequena lembrança para sua nova casa. Espero que goste. Helena virou-se. Os seus olhos examinaram-me de cima a baixo, como se eu fosse um incômodo. Fez uma careta e pegou no pacote com 2 dedos, como se tivesse medo de se sujar. O que é isto? Disse ela, torcendo a boca. Uma toalha de mesa? Ai, meu Deus, em que época vives, mulher? Na minha casa só usamos toalhas importadas de Itália. E atirou o meu presente para um sofá ali perto. O pacote escorregou e caiu no chão com um baque seco. Ninguém se deu ao trabalho de o apanhar. Senti a cara arder de vergonha. Ia baixar-me para o apanhar quando uma mão me deteve pelo ombro. Era o Carlos, o meu filho. Levantei os olhos para o ver. Usava um fato caro, o cabelo com gel. Tentei sorrir-lhe. Quis chamar-lhe meu filho, mas o meu sorriso congelou quando vi os olhos dele. Era um olhar frio, cruel. Não havia nem rastro do calor do menino que eu tinha carregado nos braços. O que estás a fazer, mãe? Sibilou ele por entre os dentes. Por favor, não me envergonhes mais. Fiquei gelada. Só queria dar-lhe um presente. Mas que presente nem que nada. Interrompeu Carlos, levantando a voz para que todos ouvissem. A música pareceu baixar de volume. Todos os olhares se fixaram em nós. Sofia, a minha nora, estava junto à mãe, a tapar a boca para disfarçar um risinho trocista. Carlos apontou para o chão, onde repousava um tapete persa caríssimo. Olha, mãe. Olha bem. Olha, por mais que trabalhes a vida toda, de sol a sol, nunca poderias comprar nem o tapete da entrada desta casa. Para de sonhar e de te comparares com a família da minha mulher. Vai para casa. Para de fazer figuras ridículas. Os meus ouvidos começaram a zumbir. Senti como se alguém me apertasse o coração com um punho de ferro. Já não ouvia os murmúrios das pessoas, só ouvia algo a partir-se dentro do meu peito. Nem o tapete da entrada. Eram aquelas as palavras do filho por quem deixei de comer para que ele crescesse forte. Olhei para o Carlos. Ele olhava para a esposa e para a sogra, à espera de aprovação, como se tivesse tido muita graça ao colocar esta velha camponesa no seu lugar. Não chorei. As lágrimas dos velhos choram-se por dentro. Acenei com a cabeça, muito devagar. Está bem, vou-me embora. Baixei-me e apanhei a minha toalha bordada. Sacudi-lhe o pó com dignidade. Vou-me embora. Dei meia volta e caminhei em direção à saída. Nas minhas costas, a música voltou a tocar, ruidosa e vulgar. O vento da noite entrava pela minha roupa fina, gelando até aos ossos. Mas esse frio não era nada comparado com o gelo que sentia na alma. Não apanhei o autocarro. Continuei a caminhar.
Cada passo pesava toneladas sobre o pavimento. O caminho desde aquela zona residencial de luxo até ao meu quartinho alugado era longo, mas eu precisava de caminhar. Precisava da dor nas pernas para me lembrar que continuava viva, que isto não era um pesadelo. Capítulo 2 O segredo no baú. Lembrei-me do dia em que o Carlos nasceu. Era tão pequenino, tão frágil. Prometi-lhe que lhe daria o melhor do mundo, e cumpri. Lembrei-me dos dias em que passei fome, bebendo apenas água para encher a barriga, guardando cada cêntimo para as propinas dele. Lembrei-me dos terrenos que os meus avós me deixaram na aldeia, aquela terra que eu amava mais do que a minha vida. Vendi-a, não para me dar a luxos. Vendi-a para pagar as dívidas de jogo do Carlos, há 10 anos. Ele ajoelhou-se a chorar, jurando que ia mudar, e eu, parva como fui, acreditei nele. O carro que ele conduz agora, o casamento luxuoso que acabaram de ter, tudo saiu do meu suor e das minhas lágrimas. Vendi até a casa em França, onde nasci, só para que ele pudesse levantar a cabeça com orgulho. Pensei que, se eu me sacrificasse, ele teria uma vida melhor. Aceitei viver num quarto emprestado, a comer caldo verde e pão duro, para que o meu filho fosse alguém. Mas hoje, exatamente agora, dou-me conta de uma verdade amarga: o Carlos não é inocente. Não é que seja distraído. Ele sabe muito bem por que sou pobre. Ele sabe de onde saiu cada cêntimo que gasta, mas escolheu espezinhar-me. Escolheu usar-me como um degrau para subir, para ficar bem visto junto da família da mulher. Queria mostrar-lhes que já tinha sacudido o pó das suas origens humildes. Não é pobre, é um cobarde. Um homem que fica parado a ver a esposa e a sogra gozarem com a mãe, e não diz nada para defender. Pior ainda, junta-se a elas para me humilhar mais. Aquele não é o meu filho. É um parasita que alimentei com o meu próprio sangue. Parei em frente à porta de metal enferrujado do meu quarto. O cheiro à umidade bateu-me no nariz. Vivi aqui durante 5 anos para que o meu filho vivesse como um rei. Acendi a luz. O quarto estava quase vazio, apenas uma cama de ferro e um baú velho debaixo dela. Puxei o baú para fora. Tinha uma camada de pó sobre a madeira escura. Esta é a única coisa que guardei para mim. A única coisa que o Carlos nunca soube que existia, porque eu tinha medo. Medo de que, se soubesse, a vendesse ao desbarato, como fez com as terras do avô. As minhas mãos tremiam ao meter a chave na fechadura. O clique soou seco no silêncio da noite. O interior estava forrado a veludo vermelho. Ali, quietas, descansava um molho de chaves antigas de bronze pesado e, ao lado delas, um maço de papéis amarelados, mas com os selos oficiais ainda vermelhos como sangue fresco. O testamento da família, a herança da minha bisavó, uma mulher de feitio forte, uma verdadeira patroa daquelas terras. Peguei nas chaves. Estavam frias e pesadas na minha mão. Olhei-me no pequeno espelho pendurado na parede. A mulher que me devolvia o olhar tinha o cabelo branco, os olhos fundos e a pele enrugada, mas nos seus olhos já não havia resignação. Nesses olhos começava a arder uma chama. Sequei a última lágrima que restava na minha bochecha. Basta, murmurei para mim mesma. Basta. A Maria, a mãe abnegada, a tonta que tirava o pão da boca, morreu naquela festa. Esta noite chegou o momento de esta criada se reformar, e chegou o momento de a patroa voltar a casa. Peguei no meu velho telemóvel da mesa. Não liguei ao Carlos. Não queria ouvir a voz dele nunca mais. Não agora. Marquei um número que sabia de cor, mas que não me tinha atrevido a marcar em 10 anos. Tocou uma vez. 2 vezes. Estou, às suas ordens, atendeu uma voz de homem, madura e educada. Boa noite, Dr. Mendes, disse com uma calma que me surpreendeu a mim própria. Sou a Maria. Maria da Conceição. Houve um silêncio do outro lado da linha, e depois a voz soou agitada, quase alegre: Senhora Dona Maria. Por Deus, finalmente liga. Estávamos à espera desta chamada há muito tempo. A herdade continua impecável, à sua espera. Apertei as chaves na mão. Prepare o carro, doutor. Amanhã volto para casa. E preciso que me ajude a fazer um inventário de tudo. Vamos pôr ordem nisto. Desliguei o telefone. Lá fora começou a chover. As gotas batiam com força no telhado de zinco, mas dentro de mim a tempestade tinha acabado. Restava apenas o silêncio de uma decisão sem volta atrás. Amanhã nasceria o sol, e uma nova Maria nasceria com ele. Capítulo 3 A Armadilha de Veludo. Passaram-se 3 dias desde aquela noite horrível. 3 dias em que não derramei nem mais uma lágrima. Hoje dediquei-me a limpar, a arrumar. Mas não o meu quarto alugado, e sim a minha verdadeira casa. Sentei-me no cadeirão de veludo da sala principal. Peguei no telefone.
As minhas mãos já não tremiam. Marquei o número da Helena. Tocou 2 vezes, ela atendeu com aquela voz cantada que usa quando acha que é superior aos outros. Estou? Quem fala? Olá, consogra. Sou eu, a Maria, disse, baixando a voz, fazendo-me de pequena, de humilde. Houve um breve silêncio. De certeza que estava a revirar os olhos. Ah, Maria! Que milagre! Pensei que estarias, não sei, ocupada a lamentar-te, disse ela, soltando um risinho seco. Não, Helena. Ligo-te para te pedir um favor muito grande. Sei que és uma mulher do mundo, uma mulher com classe e bom gosto. E eu bem, já sabes, não percebo nada dessas coisas. Helena estalou a língua, e eu podia imaginá-la sorrir com satisfação. Ai, mulher, pois sim. Para que negar? Mas diz-me lá, o que queres? Tenho marcação no spa daqui a 1 hora. É que acabei de me mudar, disse, fazendo uma pausa dramática. Mudei-me para uma casa velha que era dos meus antepassados. Estava abandonada e está cheia de coisas velhas, móveis sem tinta, quadros escuros e pratos que parecem sujos de tão antigos que são. Fiz outra pausa. Ouvi a respiração dela mudar. A palavra antigo ativou o radar dela. E, a verdade, é que não sei o que fazer. Quero deitar tudo aquilo para o lixo para comprar coisas novas. Coisas modernas, como as que tens, de plástico brilhante e cores fortes. Mas tenho medo de deitar fora alguma coisa que sirva. Queria ver se podias vir dar-me uma ajuda, para me dizeres o que é lixo e o que não é. Helena demorou um segundo a responder. A sua avareza estava a trabalhar a 1000 a hora. Ela pensava: esta velha tonta vai deitar fora antiguidades de certeza. Posso ficar com alguma coisa valiosa por uns tostões. Olha, Maria, a verdade é que estou muito ocupada, disse, fingindo desinteresse. Mas pronto. Não somos família? Tenho pena que vás cometer uma estupidez por causa da tua ignorância. Está bem. Vou ver as tuas tralhas velhas. Manda-me a morada. Obrigada, Helena. És um anjo. Espero-te para o chá. Desliguei o telefone. Olhei à minha volta. Olhei para os móveis de mogno esculpidos à mão do século XIX. Olhei para as pinturas a óleo originais nas paredes. Olhei para a porcelana fina sobre a mesa. Sorri. Mas não foi um sorriso doce. Vem, Helena. Vem ver o meu lixo. Vem ver o que nunca poderás comprar com todo o teu dinheiro novo. Capítulo 4 – O choque da realidade. Helena saiu de casa a sentir-se a dona do mundo. Entrou no seu SUV de luxo, aquele que é tão grande que mal cabe nas ruas. Ajustou o espelho retrovisor para admirar os seus brincos de diamantes. Pôs a morada que lhe mandei no GPS. O mapa marcou-lhe uma rota para o sul da cidade, em direção à zona histórica e rural. Enquanto conduzia, marcou o número da minha nora. Precisava de partilhar o seu veneno. Sofia, disse a Helena, soltando uma gargalhada. Vou ver a tua sogra, a casa velha para onde se mudou. Ai, mãe. Para que é que vais? De certeza que se meteu num bairro de lata horrível. Vais ficar cheia de piolhos. Pois claro que sim, filha. Mas a tonta diz que tem coisas velhas que quer deitar fora. Já sabes como é a gente da aldeia. Se calhar tem lá algum móvel rústico que eu possa pintar de branco e vender como vintage na minha loja. Ou alguma joia da avó que não saiba quanto vale. Dou-lhe 50 euros e trago tudo o que couber na bagageira. As duas riram-se. Riram-se de mim. Riram-se da minha pobreza. O carro continuava a avançar, mas algo estranho começou a acontecer. A paisagem urbana, cheia de edifícios de betão e outdoors publicitários, começou a mudar. O trânsito ruidoso foi ficando para trás. Helena franziu o sobrolho e olhou pela janela. Que estranho, disse ela a Sofia. O GPS está a mandar-me para uma zona que não conheço. Mas não tem mau aspecto. Se calhar é uma zona industrial abandonada. Mãe, tem cuidado. Sim, deve ser isso. De certeza que ocupou um armazém velho qualquer. Que vergonha, e pensar que essa mulher é a mãe do teu marido. Ainda bem que o Carlos já não se parece nada com ela. O carro virou numa curva. De repente, o barulho da cidade desapareceu por completo. À frente de Helena abriu-se uma calçada de empedrado. Nas bermas não havia lixo nem casas a meio construir. Havia árvores. Árvores imensas. Freixos e sobreiros centenários que formavam um túnel verde sobre a estrada. O ar ali cheirava de maneira diferente. Cheirava a terra molhada e a flores, não a fumo. Helena abrandou. O seu sorriso trocista começou a desvanecer-se. Sofia, disse a Helena, com a voz um pouco alterada. Isto não parece um bairro de lata. Há muito silêncio aqui.
O GPS falou com a sua voz robótica, chegou ao seu destino. Helena travou a fundo. À frente dela não havia uma casa de zinco. Não havia uma porta partida. À frente dela erguia-se um muro de granito alto e forte, coberto de eras. E no centro, um portão de ferro forjado negro e majestoso, com o brasão de uma família gravado no metal. Helena tirou os óculos de sol. Olhou para o número na placa de bronze junto à campainha. Coincidia perfeitamente com a morada que eu lhe tinha dado. Ficou com o telefone colado à orelha, mas já não disse nada. A boca abriu-se ligeiramente. A arrogância ficou-lhe presa na garganta. Pensou que se tinha enganado. Pensou que o GPS estava louco, porque aquela entrada não era de uma lixeira. Aquela entrada era de um palácio. Viu o carro da Helena chegar através das câmaras de segurança. Parou em frente ao grande portão de ferro forjado. Podia ver a cara dela no monitor. Estava confusa. Olhava para o GPS no telemóvel e depois para a placa de bronze na parede. Com certeza pensava que o aparelho se tinha enganado, que a tinha trazido a um museu ou a um edifício do governo. Jamais imaginaria que atrás daqueles muros de granito vivia a mulher a quem ela chamava morta de fome. Carreguei no botão do intercomunicador a partir da cozinha. Pode entrar, Helena. Estava à tua espera. A minha voz soou tranquila, amplificada pelas colunas da entrada. Vi como ela deu um salto no banco do condutor. O mecanismo automático das portas ativou-se. As engrenagens bem oleadas giraram em silêncio. As duas folhas imensas de ferro negro, com o brasão da minha família no centro, abriram-se lentamente para dentro, como os braços de um gigante que desperta. Helena acelerou com desconfiança. Os pneus do seu SUV de luxo rangeram ao entrar no caminho de gravilha branca. Eu saí para o pórtico principal. Não pus as minhas melhores joias. Não pus maquilhagem excessiva. Vesti apenas uma blusa de linho cor de creme e uma saia comprida de seda preta. Apanhei o cabelo num coque baixo, como a minha avó usava. Fiquei no degrau mais alto da entrada, com as mãos cruzadas à frente, à espera. O caminho de entrada não era curto. Estava flanqueado por freixos centenários que entrelaçavam os seus ramos lá no alto, formando um túnel verde que mal deixava passar os raios de sol. A temperatura desceu uns graus. O barulho da cidade apagou-se por completo. Só se ouvia o canto dos pássaros e o som da água. O carro de Helena saiu do túnel de árvores e entrou na rotunda principal. Foi aí que a vi travar a fundo. À frente dela não havia uma casa velha prestes a cair. Não havia escombros. À frente dela erguia-se a casa principal da herdade de São Gabriel. Uma estrutura imponente, com muros grossos de corocre e vigas de madeira escura que sobressaíam do telhado. Os arcos de pedra sustentavam os corredores cheios de vasos de barro com gerânios e fetos que pendiam como cortinas verdes. No centro da rotunda, a fonte de pedra esculpida à mão lançava jorros de água cristalina para o ar. O som da água a cair era música. Era paz. Era história. Helena desligou o motor, mas não saiu de imediato. Ficou ali sentada, a agarrar o volante com força. Os nós dos seus dedos estavam brancos. Via a olhar para cima, para a torre do relógio que coroava a casa. Via a olhar para os jardins, onde as roseiras antigas floresciam com uma elegância que nenhuma florista moderna poderia imitar. Isto não era dinheiro novo. Isto não era plástico e brilho. Isto era patrimônio. Isto era linhagem. Desci os degraus devagar. As minhas sandálias de couro mal faziam barulho sobre a pedra. Caminhei em direção ao carro dela e ela baixou o vidro. Mas fê-lo lentamente, como se tivesse medo de quebrar o encanto, ou como se tivesse medo de acordar e perceber que continuava no seu mundo de fantasia. Bem-vinda, Helena, disse com um sorriso suave. Ainda bem que deste com o caminho. Às vezes o GPS confunde-se com estas propriedades tão grandes. Helena tirou os óculos escuros. Os seus olhos estavam muito abertos. A sua boca abria-se e fechava-se, mas não saía nenhum som. Parecia um peixe fora de água. Maria Maria? Balbuciou, por fim. Maria, o que é isto? De quem é esta casa? Trabalhas aqui? Contrataram-te para tomar conta disto? A mente dela não conseguia processar. O seu cérebro procurava uma explicação lógica que não a fizesse sentir-se inferior. Claro, eu devia ser a caseira, a criada. Isso era a única coisa que fazia sentido para ela. Soltei um risinho leve. Não um riso de escárnio, mas um riso de pena. Não, Helena. Não trabalho aqui. Bem, de certa forma sim, manter isto requer muito trabalho. Mas não, ninguém me contratou. Abri a porta do seu jipe como uma anfitriã amável. Desce. Por favor. Deixa o carro aqui. O senhor. Joaquim me encarrega-se de o estacionar nas cavalariças.
Helena saiu do veículo. Os seus saltos agulha afundaram-se um pouco na gravilha. Tropeçou, perdendo por um segundo aquela compostura arrogante que sempre carregava. Teve de se agarrar à porta para não cair. Olhou à sua volta, girando sobre si mesma. Viu as buganvílias roxas a trepar pelos muros. Viu os azulejos originais que decoravam os bancos do jardim. Mas Maria, insistiu ela, com a voz esganiçada pelos nervos. Não percebo. Disseste-me que te mudaste para uma casa velha, que tinhas coisas velhas para deitar fora. E não te menti. Apontei para a fachada da casa principal. Esta casa tem mais de 200 anos. É muito velha. E lá dentro, bem tudo é antigo. Não há nada moderno aqui. Pensei que te faria nojo, como a minha toalha bordada. Helena ficou pálida. A menção à toalha foi como uma bofetada de luva branca. Nesse momento, a porta principal de madeira maciça abriu-se. O senhor Joaquim saiu. Trazia o seu fato impecável, cinzento escuro, engomado na perfeição. A sua postura era direita, apesar dos seus 70 anos. Ele está com a minha família desde antes de eu nascer. Ele viu-me crescer. Ele sabe quem eu sou. O senhor Joaquim desceu os degraus com dignidade. Não olhou para Helena com desprezo, mas também não com admiração. Olhou para ela com aquela indiferença educada que só tem aqueles que serviram a verdadeira realeza. Parou à nossa frente e fez uma ligeira vénia, inclinando apenas a cabeça. Boa tarde, disse com a sua voz profunda. Dirigiu-se a mim, ignorando por completo o carro luxuoso e os diamantes da Helena, senhora Dona Maria, patroa. Tudo está pronto como ordenou. Depois virou-se ligeiramente para Helena. Bem-vinda à herdade de São Gabriel, senhora. Helena engoliu em seco. Ouvi o som na garganta dela. A palavra patroa ressoou no ar como um tiro de canhão. O senhor Joaquim continuou imperturbável. O chá da tarde já está servido no Jardim das Rosas, Dona Maria. Tirei a louça da sua avó, tal como me pediu, e a cozinheira preparou os bolos de que gosta. Obrigada, Joaquim, disse eu. Podes levar o carro da senhora. Sim, patroa. Com licença. O senhor Joaquim entrou no carro de Helena. Ela viu afastar-se em direção à zona das garagens antigas. Ficamos sozinhas no meio do pátio. Helena parecia pequena. Parecia deslocada com a sua roupa de marca cheia de logótipos e a sua mala de designer perante a majestosidade da pedra e da história. A riqueza dela parecia um disfarce barato. Vamos, Helena, disse-lhe, oferecendo-lhe o braço. Não façamos o chá esperar. Vai arrefecer. Ela não se mexeu de início. Olhava para mim com uma mistura de terror e cobiça. Os seus olhos percorriam cada detalhe, a calcular preços, a somar zeros. Mas Maria, tu sussurrou com a voz embargada. Tu vivias num quarto alugado. Tu usavas roupas velhas. Tu vendeste as tuas terras. Assim é, respondi, começando a caminhar em direção ao jardim lateral. Vendi o que pude. Vivi como pude, Helena. Tudo pelo meu filho. Mas nunca vendi isto. Isto não é meu para o vender, Helena. Isto é do sangue. Isto cuida-se. Isto respeita-se. Guiei-a através de um arco de pedra coberto de era. Entramos no Jardim das Rosas. O aroma era inebriante. No centro, sob a sombra de um sobreiro enorme, estava uma mesa de ferro forjado pintada de branco. Sobre ela, uma toalha de renda fina e, sobre a toalha, brilhava a prata e a porcelana. Helena levou a mão ao peito. Acho que deixou de respirar por um momento. Nunca na vida tinha visto algo assim fora de um filme ou de uma revista de milionários. Por favor, senta-te. Apontei para a cadeira à minha frente. Ela caminhou como um autômato. Sentou-se na ponta da cadeira, com medo de amarrotar a almofada. Eu tomei o meu lugar. Servi o chá nas chávenas de porcelana, tão finas que quase eram transparentes. O líquido âmbar fumegava na tarde fresca. Helena olhou para a chávena. Depois olhou para o jardim. Depois olhou para mim. Os seus lábios tremiam. Tentou dizer algo sarcástico, tentou ser a Helena de sempre. Mas não conseguiu. A realidade tinha a esmagado. Meu Deus, foi a única coisa que conseguiu dizer. Meu Deus, Maria. Sorri de novo. Dei um gole no meu chá. Gostas do sítio, Helena? Perguntei inocentemente. Sim, é um bocado velho. Um pouco rústico para o teu gosto, imagino. Mas é o que há. Ela não respondeu. Os seus olhos estavam fixos num quadro que estava pendurado na parede do corredor exterior. Era um original. E ela, que se gabava de perceber de arte, tinha acabado de se aperceber.
Vi como o suor começava a perlar a sua testa, apesar da brisa fresca. O medo estava a começar a entrar nos olhos dela. Não medo de mim. Medo do que significava tudo aquilo. Medo do que o seu genro, o meu filho, tinha perdido por ser um idiota. E eu, sentada à frente dela, a desfrutar do meu chá, soube que a lição estava apenas a começar. Capítulo 5. A fúria e a ameaça. Sentámo-nos à sombra do sobreiro. O ar cheirava a rosas e a terra molhada. Servi o chá com calma. Os meus movimentos eram lentos, deliberados, como se estivesse num ritual sagrado. Helena pegou na sua chávena. As suas mãos, cheias de anéis ostensivos, tremiam ligeiramente. Ao princípio pensei que era do frio da tarde, mas não, era outra coisa. Vi como os olhos dela se cravavam na porcelana. Ela percebia de marcas. Passava a vida em leilões e lojas de antiguidades à procura de pechinchas. Ela levantou a chávena contra a luz. Os seus olhos abriram-se desmesuradamente quando viu o selo na base. É Sèvres, sussurrou, e quase lhe caiu das mãos. É porcelana de Sèvres autêntica do século XVIII. Tomei um gole do meu chá. O líquido quente reconfortou-me. Sim, respondi, como se nada fosse. Era da bisavó. Tenho o serviço completo guardado na vitrina da sala de jantar. Quase nunca o usamos. Tenho preguiça de o lavar à mão. Helena engoliu em seco. Fez um ruído estranho com a garganta. O seu olhar saltou da chávena para o bule de prata maciça, e depois para a colherinha que eu tinha na mão. Maria, disse com a voz estrangulada. Tu sabes quanto custa isto? Tens ideia do que tens aqui? Só esta chávena vale mais do que a minha sala inteira. Encolhi os ombros. São coisas velhas, Helena. Coisas que ganham pó. Tu disseste que o moderno é melhor, que o plástico italiano é o que está a dar hoje em dia. Mas ela não me ouviu. A sua avareza tinha tomado o controlo. Os seus olhos começaram a percorrer o corredor como um scanner. Pararam na parede de pedra à nossa frente. Ali estava pendurado um quadro escuro, um retrato de um idoso com barba. A pintura estava um pouco estalada pelos anos, mas a assinatura no canto inferior era inconfundível. Levantou-se da cadeira como se tivesse uma mola, quase derrubando a mesa. Caminhou até ao quadro. Aproximou-se tanto que o nariz quase tocou na tela. Não pode ser, murmurou. Isto é um José Malhoa. É um José Malhoa original. Virou-se para olhar para mim. Estava pálida, suava frio. A maquilhagem perfeita começava a borrar-se. Maria, isto é um museu. Isto é uma fortuna. Isto vale milhões de euros. Milhões. E tu estavas a viver num quartucho. Tu deixaste que o Carlos. O nome do meu filho caiu de repente e ficou a flutuar no ar. Vi como as engrenagens do cérebro dela começavam a girar a toda a velocidade. Ela já não via arte. Via dinheiro. Via herança, e, sobretudo, via o erro monumental que tinham cometido. O seu genro, o meu filho Carlos, era o herdeiro único de tudo aquilo, e ela, juntamente com a filha, tinham-no convencido a tratar-me como lixo. Tinham-no convencido a humilhar-me. Se eu morresse amanhã sem testamento, tudo seria do Carlos. Mas, se eu estivesse zangada, se eu decidisse deserdar, o pânico apoderou-se do seu rosto. Era um terror puro e duro. O terror de perder o bilhete de lotaria premiado que tinham tido na mão e tinham atirado para o lixo. Desculpa-me, disse de repente. A voz era aguda, nervosa. Preciso de ir à casa de banho. O pequeno almoço caiu-me mal. Onde é a casa de banho? Apontei para a casa com um gesto vago. Podes usar a das visitas. Entras e à direita, junto à biblioteca. Obrigada, volto já. Helena saiu quase a correr. Os seus saltos ressoavam repetidamente sobre o granito. Não foi à casa de banho. Vi-a tirar o telemóvel da carteira enquanto corria para o corredor lateral, a pensar que eu não a via. Escondeu-se atrás de uma coluna de pedra, perto da janela aberta da sala de jantar. Ela não sabia que a acústica destas casas antigas é traiçoeira. As paredes de pedra transportam o som como se fossem um microfone. Fiquei sentada, servi-me de mais um pouco de chá, fechei os olhos e ouvi a voz da Helena. Começou como um sussurro, mas depressa se transformou em gritos histéricos. Atende! Atende, caramba! Houve uma pausa. Seguramente o Carlos tinha atendido. Carlos, és um estúpido, gritou ela. És o maior imbecil que já conheci na minha vida. Houve silêncio enquanto o Carlos falava do outro lado. Imaginei a cara de confusão dele. Cala-te e ouve-me. Guinchou Helena. Tu disseste-me que a tua mãe era uma morta de fome. Disseste-me que não tinha onde cair morta. Mas tu és um idiota,
A tua mãe está sentada numa mina de ouro. Ouvi um ofegar, ou talvez tenha sido o vento. Não é uma casa velha, seu animal. É uma herdade. Uma herdade a sério. Tem quadros de museu, tem pratas, tem terras. Esta propriedade vale mais do que todo o meu condomínio junto. Helena estava a perder o controlo. A voz tremia de raiva e cobiça. Estou-me nas tintas para o que estás a fazer. Pegas na Sofia e vem para cá agora mesmo. Imediatamente, ouviste? Houve outra pausa. Carlos deve ter perguntado algo. Não me faças perguntas. Trazes a minha filha e vem pedir perdão. Vão se ajoelhar se for preciso. Vais beijar os pés da tua mãe. Vais dizer-lhe que a amas, que foi um erro, inventa o que quiseres. A voz baixou um pouco, tornando-se venenosa, ameaçadora. Ouve-me bem, Carlos. Se tu perderes esta herança por tua culpa, se essa velha nos deserda, juro-te que te deixo na rua, faço com que a Sofia se divorcie de ti e tiro-te até o apelido. Não vou deixar que esta fortuna nos escape. Houve um silêncio final. Mexe-te. Já mandei a localização à Sofia. Não demorem. Ouvi como guardava o telefone na mala com fúria. Ouvi-a a respirar agitada, a tentar acalmar-se, a tentar compor a sua máscara de senhora distinta antes de voltar a sair para o jardim. Eu abri os olhos. Olhei para o meu reflexo no chá escuro. Vi uma mulher tranquila. Uma mulher que já não tinha medo. Sorri. Mas desta vez não foi um sorriso triste, não foi um sorriso frio. Bárbara Helena, gostas mais do dinheiro do que da tua própria filha. Gostas mais do dinheiro do que da dignidade. Ouvi os passos da Helena regressar. Vinha arranjar o cabelo, a alisar a saia. Trazia um sorriso falso colado na cara, tão frágil que parecia que se ia partir se o vento soprasse. Já voltei, Maria, disse sentando-se de novo. Ai, que pena. É que tive uma urgência, coisas de negócios, já sabes. Não te preocupes, Helena, respondi-lhe suavemente. Bebe o teu chá. Ainda está quente. Ela sentiu, pegando na chávena com as duas mãos como se fosse o santo graal. Os olhos brilhavam com uma mistura de medo e avareza. Não parava de olhar para a entrada, à espera de ver chegar o carro do Carlos. Eu também olhei para a entrada. Eu sabia que vinham. Vinham para me devorar. Vinham fingir amor. Vinham pelo meu dinheiro. Mas o que eles não sabiam era que a mãe que eles conheciam já não existia. A mulher sentada nesta mesa não era uma vítima. Era o juiz, e a sentença já estava ditada. O som de um motor a acelerar a fundo quebrou a paz do meu jardim. Os pneus derraparam sobre a gravilha branca, levantando uma nuvem de pó que sujou as roseiras. Era o carro do Carlos. Vinha conduzir como um louco. Atrás dele, a Sofia saiu do carro quase antes de este parar completamente. Trazia a cara desfeita, uma mistura de maquilhagem borrada e um sorriso nervoso que tentava colar com saliva. Helena, a minha consogra, levantou-se da cadeira, alisou o vestido e fez aquela cara de vítima que lhe saía tão bem. Fiquei sentada com a minha chávena de chá na mão. O vapor subia suavemente, contrastando com a tempestade que acabara de estacionar no meu pátio. Carlos subiu os degraus de 3 a 3. Não me olhou nos olhos, não procurou um abraço. Não. Os seus olhos estavam injetados de sangue. Mas não de choro, e sim de uma fúria cega. As suas pupilas estavam dilatadas pela avareza, parou à minha frente. A sua sombra tapou o sol que me aquecia as pernas. Mãe, gritou. A sua voz retumbou nas paredes de pedra. O que é que isto significa? O que é tudo isto? Sorvi o meu chá devagar, muito devagar. Deixei que o silêncio pesasse entre nós. Boa tarde, filho, disse finalmente. Vejo que a tua sogra te ligou. Queres um chá? Carlos esbracejou no ar como se quisesse espantar uma mosca. Deixa-te de chás e de tretas. Rugiu. Aproximou-se da mesa e bateu na superfície com o punho. A porcelana tilintou perigosamente. Exijo uma explicação. Por que é que nos escondeste isto? Por que nos fizeste crer que eras uma pobretanas? Sofia aproximou-se por trás, agarrando o braço do marido. Mas os olhos dela não estavam nele. Estavam a analisar a casa, os móveis, as joias que eu não trazia postas mas que ela imaginava guardadas num cofre algures. Ai, sogrinha, disse com aquela voz melosa que me dava náuseas. Não fales assim com a tua mãe, amor. De certeza que ela tinha as suas razões. Não é verdade, sogra? Que sítio tão impressionante. Divino. Digno de uma rainha. E a Sofia sentou-se na cadeira vazia sem pedir autorização. Acariciou a toalha de renda. Mas, sogrinha, continuou ela, este sítio é imenso. Deve ser caríssimo de manter.
E a senhora bem, a senhora já tem idade. Parece cansada. Como é que vai conseguir lidar com tudo isso sozinha? Olhei para ela. Tenho Joaquim, e tenho as minhas recordações. Carlos soltou uma gargalhada amarga. Um riso que não tinha nada de alegria. Andou de um lado para o outro, pontapeando um vaso de barro. Recordações? Gritou ele. Tu tens recordações enquanto eu tenho dívidas. Tu vives num palácio enquanto eu tenho de viver de favor em casa dos meus sogros. Virou-se para mim com o dedo indicador a apontar-me a cara. És uma egoísta. É isso que és. Vendeste os terrenos da aldeia, os que eram do meu avô. Disseste-me que o dinheiro se tinha acabado. Disseste-me que não havia mais. Mentira. Tudo foi uma maldita mentira. Aproximou-se mais. Podia cheirar a sua loção cara misturada com o suor do medo. Gastaste o dinheiro da minha herança para comprar esta mansão, não foi? Compraste-a para te dares a grande vida nas minhas costas, para te rires de mim enquanto eu me matava a trabalhar. Deixaste-me viver na vergonha, mãe. Deixaste que me humilhassem por ser pobre, sabendo que tinhas tudo isto. Olhei para ele com incredulidade. A sua lógica era tão retorcida que me dava vertigens. Carlos, disse, mantendo a voz firme, embora por dentro estivesse a tremer de raiva. Esta casa não se comprou. Esta casa é a herdade de São Gabriel. Está na família há 5 gerações. Eu nasci aqui, o teu avô nasceu aqui, e eu devia ter crescido aqui. Interrompeu ele. Era o meu direito. E roubaste-mo. Fizeste-me crescer na cidade, em apartamentos medíocres, quando podíamos ter vivido como reis. Roubaste-me a vida. Não, Carlos. Protegi-te. Protegi-te de te tornares um inútil que acha que o mundo lhe deve tudo só por causa do apelido. Mas vejo que falhei. Tornaste-te nisso na mesma. E sem teres um cêntimo. A cara de Carlos ficou vermelha, roxa. As veias do pescoço saltaram. Sofia interveio rapidamente antes que ele explodisse. Pronto, pronto, disse ela, pondo a mão sobre o ombro do Carlos. O que está feito, está feito. Não ganhamos nada em discutir. O importante é que agora já sabemos a verdade. Virou-se para mim, a sorrir como uma víbora. Sogra, percebemos que a senhora quis dar-nos uma lição de humildade. Muito nobre da sua parte. Mas já passou. Agora há que ser práticos, esta propriedade precisa de administração. Precisa de gente jovem com visão. O Carlos e eu podemos encarregar-nos de tudo. Tirou o telemóvel e começou a teclar. Conheço um notário excelente. Pode vir cá amanhã mesmo. Fazemos a transferência da propriedade para o nome do Carlos por questões fiscais, já sabe. A senhora fica com o usufruto vitalício. Nós mudamo-nos para aqui para cuidar de si. Contratamos enfermeiras, arranjamos-lhe um motorista. A senhora não terá de se preocupar com nada. Só assinar e descansar. Soltei um riso seco. Curto como um disparo. Descansar? Perguntei. Ou morrer mais rápido? Pousei a chávena na mesa com um golpe seco. Pus-me de pé. Apesar da minha idade, apesar da minha roupa simples, naquele momento senti-me mais alta do que todos eles. Ouçam-me bem, os 3, disse, olhando para o Carlos, a Sofia e a Helena. Esta casa é minha. As terras são minhas. O dinheiro é meu. E enquanto eu respirar, ninguém vai assinar nada. Não vou trespassar nem um tijolo. Carlos olhou para mim com ódio. O ódio puro de uma criança mimada a quem negam um doce. Não podes fazer-nos isto, gritou. Sou o teu filho único. É a minha herança. A lei protege-me. A lei protege os donos, Carlos. Não os abutres. Ponham-se na rua da minha casa. Helena soltou um grito abafado. Sofia levantou-se de um salto. Carlos agarrou-me pelo braço. Apertou com força. Doeu-me. Não, mãe, sibilou ele, aproximando a cara da minha. Tu não estás a perceber. Isto não é um pedido. Os olhos dele estreitaram-se, a voz baixou de volume, tornando-se fria e calculista. Olha para ti. Estás velha. Fala sozinha. Vives no passado. Guardas coisas velhas como se fossem tesouros. Isso não é normal, mãe. Largou-me o braço com um empurrão. Estás senil? Disse crumente. Tens demência. Já não consegues tomar decisões racionais. Sofia percebeu o jogo de imediato. Assentiu com a cabeça, fingindo preocupação. Sim, sim, sogrinha. O Carlos tem razão. Ultimamente temos notado a senhora muito estranha, muito agressiva. Esconder uma propriedade assim, sim, isso é sintoma de paranoia.
Carlos sorriu. Um sorriso que me gelou o sangue. Mãe, se não assinares os papéis a bem mãe, se não me deres o controlo total da administração e a tutela dos teus bens, vou levar-te a tribunal. Fez uma pausa para que as suas palavras se cravassem no meu coração. Vou pedir a tua interdição. Vou trazer psiquiatras que digam que és louca, que és um perigo para ti própria e para o teu patrimônio. E o juiz vai dar-me razão. Vai dar-me a guarda de tudo. Inclinou-se para mim, a sussurrar-me ao ouvido, e a ti, mãe, a ti vou meter-te num asilo. Ou melhor, num hospital psiquiátrico, onde te deem comprimidos para dormires o dia todo e deixares de estorvar. Não me obrigues a fazer. Ló. Assina os papéis. Assina e deixamos-te viver aqui num quarto de hóspedes. Fiquei petrificada. Não por medo, mas pela dor insuportável de ver no que se tinha tornado o meu filho. Não era apenas um mau filho. Era um monstro. Estava disposto a declarar-me louca, a fechar-me entre quatro paredes brancas, a drogar-me, só para ficar com uma casa. Olhei para Helena. Ela baixou o olhar, envergonhada, mas não disse nada. Não defendeu a mulher que acabara de convidar para tomar chá. O dinheiro pesava mais do que a consciência. Olhei para Sofia. Ela olhava-me em tom de desafio, à espera da minha rendição. E olhei para o Carlos. O meu menino. O meu sangue. O homem que estava disposto a enterrar-me em vida. Senti como algo morria definitivamente dentro de mim. A última gota de esperança evaporou-se. Mas, no seu lugar, nasceu algo mais forte. Uma determinação de aço. Respirei fundo. O ar cheirava a rosas, mas também cheirava a guerra. Capítulo 6 – A campanha de difamação. Corri com eles. Expulsei-os da minha casa com a força que me restava na alma. Vi como o carro do Carlos se afastava, a levantar pó. Vi a cara de ódio da Sofia através da janela. E vi a Helena, a minha consogra, entrar no jipe sem se atrever a olhar-me nos olhos. Pensei que com isso o barulho acabaria. Pensei que teria paz, pelo menos naquela noite. Mas enganei-me. O silêncio da herdade durou muito pouco. Assim que caiu a noite, o meu telemóvel começou a tocar. Era um som constante, chato, como uma goteira que não te deixa dormir. Ao princípio não liguei. Estava sentada na sala com as luzes apagadas, a olhar para o retrato da minha bisavó. Pedia-lhe forças, mas também lhe pedia perdão por ter gerado um filho tão fraco. O som tornou-se frenético. O senhor Joaquim entrou na sala. Trazia um tablet na mão. A sua cara, sempre tão serena, parecia preocupada. As rugas da testa estavam mais marcadas do que nunca. Patroa, disse com voz grave. Acho que tem de ver isto. Estendeu-me o tablet. A luz do ecrã iluminou meu rosto cansado. Era um vídeo. Um vídeo nessa aplicação que os jovens usam, TikTok ou Facebook, não sei bem, mas estava em todo lado. Carreguei no botão de reproduzir. E ali estava ela, a Sofia. Mas não era a Sofia que acabara de sair da minha casa vestida com roupa cara e a gritar insultos. Não. Esta Sofia usava uma t-shirt velha e desbotada. Não trazia maquilhagem, tinha o cabelo desgrenhado e os olhos vermelhos, inchados. Tinha usado um daqueles filtros que te fazem parecer abatida, doente. Estava sentada no chão, com uma parede branca de fundo. Parecia uma menina assustada. Amigos começou a dizer, com a voz entrecortada por um choro falso. Não costumo fazer isto, sabem que não gosto de expor a minha vida privada. Mas já não aguento mais. Tenho medo. Limpou uma lágrima invisível. O meu marido e eu estamos a viver um inferno. A minha sogra, a Dona Maria, correu conosco da casa dela hoje. Deixou-nos na rua. Fez uma pausa dramática, a olhar para a câmara com olhos de cão abandonado. Vocês não sabem a verdade. Ela vive numa mansão. Numa herdade que vale milhões, tem quadros, tem joias, tem criados. E enquanto isso, nós não temos nem para comer. O Carlos trabalha de sol a sol, mas não nos chega. Eu estou doente e acho que estou grávida. Mentira. Gritei na minha cabeça. Tudo é mentira. Mas o vídeo continuava. Fomos pedir-lhe ajuda. Só queríamos um teto. Um quarto pequeno para não dormirmos no carro. E ela riu-se de nós. Humilhou-nos. Disse-nos que éramos uns fracassados. E o pior, ameaçou o Carlos. Disse que se não lhe dessemos dinheiro, nos ia meter na cadeia. Sofia tapou a cara com as mãos, a soluçar ruidosamente. É uma mulher má. Uma mulher sem coração. Prefere que os netos morram à fome a soltar um cêntimo da sua fortuna. Por favor, ajudem-nos. Partilhem este vídeo.
Que o mundo saiba quem é realmente a Maria da Conceição. A milionária forreta que odeia a própria família. O vídeo terminou. Senti um frio gelado no estômago. Não era medo. Era nojo. Nojo puro. Deslizei o dedo para baixo para ver os comentários. Eram milhares e continuavam a chegar a cada segundo. As pessoas, essa massa anônima que se acha juiz e carrasco, tinham engolido a história toda. Adoram uma coscovilhice. Adoram drama de novela. E a Sofia tinha lhes dado o capítulo perfeito, a nora sofredora contra a sogra bruxa e milionária. Velha desgraçada, oxalá morra sozinha. Escreveu alguém com o nome O Vingador. Que falta de vergonha, ter tanto dinheiro e deixar o filho na rua. Deus vai castigá-la. Escreveu uma senhora com a foto de perfil de Nossa Senhora de Fátima. Temos de ir à casa dela e pegar-lhe fogo. Façamos justiça, escreveu outro. Li um após outro. Insultos, ameaças, maldições. Pessoas que não me conheciam. Pessoas que não sabiam que eu tinha vendido as minhas terras para salvar aquele filho ingrato. Agora desejavam minha morte. Chamavam-me bruxa, chamavam-me avarenta, chamavam-me monstro. O senhor Joaquim tentou tirar-me o tablet. Já não leia isso, patroa. É veneno. As pessoas na internet são loucas. Não sabem o que dizem. Não, Joaquim. Deixa-me ver, disse, a agarrar o aparelho com força. Preciso de ver até onde chega a maldade do meu filho. Porque isto não o fez a Sofia sozinha. O Carlos permitiu. O Carlos está por trás disto. Nesse momento, chegou uma mensagem de texto ao meu telemóvel. Era do Carlos. Abri-a. Já viste o vídeo? Mãe? Já viste o que as pessoas dizem de ti? Isto está apenas a começar. Se não queres que todo o país te odeie, se não queres que a imprensa vá acampar à porta do teu portão amanhã, assina os papéis. Dá-nos a administração da herdade e nós apagamos o vídeo e dizemos que foi um mal-entendido. Tu decides ser a avó querida ou a velha louca que todos desprezam. Deixei cair o telemóvel em cima da mesa. Soou seco, definitivo. Levantei-me do sofá. Caminhei até a janela. Lá fora a noite estava escura, sem lua. Os grilos cantavam alheios ao ódio que circulava pelas redes digitais. Olhei-me no reflexo do vidro. Vi uma mulher de 60 anos. Vi as minhas rugas, vi as minhas mãos trabalhadoras. Doía-me. Sim, doía-me como se me tivessem arrancado a pele às tiras. Doía-me ver como meu próprio filho usava a empatia das pessoas como uma arma para me destruir. Mas também vi algo mais. Vi que não estava a tremer. Eles pensavam que eu era uma velhinha assustada que se ia esconder debaixo da cama ao primeiro grito. Pensavam que o que dirão me ia vergar. Pobres coitados. Não sabem que eu sobrevivi à seca dos anos 90? Não sabem que eu enterrei o meu marido e sustentei esta casa sozinha. Não sabem que a verdade é como o azeite na água, vem sempre ao de cima. Joaquim, chamei sem me virar. Sim, senhora. Amanhã quero que prepares o salão grande. Vamos receber visitas. Vai vir o notário do Carlos, senhora? Perguntou ele com voz triste. Virei-me e olhei-o nos olhos. Sorri. Não, Joaquim. Não vai vir nenhum notário. Vai vir o meu advogado. E quero que chames a imprensa. Aos de verdade, não aos coscovilheiros da internet. Mas senhora, o escândalo. Que venham, disse com firmeza. A Sofia quer uma novela? Pois vamos dar-lhe o final de temporada que ela merece. Peguei no tablet mais uma vez. Olhei para a cara falsa da Sofia a chorar. Chora, minha filha. Chora tudo o que quiseres agora que é mentira. Porque quando eu acabar contigo, vais chorar a sério. Desliguei o ecrã. A escuridão voltou à sala, mas desta vez sentia-se como um escudo. Fui para o meu quarto. Nessa noite dormi tranquila, porque a justiça estava do meu lado e amanhã o mundo inteiro ia sabê-lo. Capítulo 7. O Tribunal e a Verdade. A reunião foi na sala de mediação do Tribunal de Família. O Carlos não estava a brincar. Tinha mesmo apresentado a queixa. Solicitava a minha interdição. Queria que um juiz me declarasse mentalmente incompetente para poder assumir o controle do meu dinheiro e da herdade. Ao chegar ao edifício, deparei-me com o circo que a Sofia tinha montado. Havia câmaras de televisão. Havia repórteres daqueles programas de cusquice que as pessoas ociosas tanto gostam. Ela tinha os convocado. De certeza com a promessa de um exclusivo à queda da milionária sem coração. Vi a Sofia na entrada. Usava a mesma roupa velha do vídeo. Não trazia maquilhagem. Agarrava-se ao braço do Carlos fingindo estar fraca, fingindo estar triste. Quando viu meu carro chegar, começou a chorar em frente às câmaras. Aí vem ela.
Gritou, a apontar para mim. Aí vem a mulher que nos deixou na rua. Os flashes dispararam. As perguntas voaram como pedras. Dona Maria, é verdade que odeia o seu filho? Senhora, por que não ajuda a sua família? É verdade que sofre de demência? Não respondi. Não baixei a cabeça. Por quê? Saí do carro com a ajuda do senhor Joaquim. Vestia o meu melhor fato de corte impecável preto e usava o colar de pérolas da minha mãe. Não parecia uma velhinha senil. Parecia o que sou a matriarca da família da Conceição. Caminhei por entre a multidão sem olhar para ninguém. O meu advogado, o Dr. Mendes, ia a meu lado, abrindo caminho com a sua pasta de couro. Entramos na sala de reuniões. Era fria, cheirava a café barato e a desinfetante. Carlos e Sofia já estavam sentados de um lado da mesa comprida. O advogado deles, um tipo jovem com cara de tubarão, sorriu-me com condescendência. Sente-se, Dona Maria, disse o mediador. Estamos aqui para tentar chegar a um acordo antes de ir a julgamento. O seu filho, o Sr. Carlos, alega que a senhora não está nas suas plenas faculdades para administrar o seu patrimônio. Carlos olhou para mim. Nos olhos dele não havia amor. Havia impaciência. Queria que aquilo acabasse depressa para ir gastar o meu dinheiro. Mãe, disse-lhe usando aquela voz falsa de preocupação. Mãe, é para o teu bem. Vamos cuidar de ti. Já não estás bem da cabeça. Escondeste aquela casa durante anos. Isso é paranoia. Sofia assentiu, secando uma lágrima seca. Sim, sogra. Preocupa-nos muito. No outro dia agrediu-nos, gritou-nos coisas sem sentido. O advogado do Carlos colocou uns papéis sobre a mesa. Aqui temos testemunhos, senhor mediador. Testemunhos de que a Dona Maria vive no passado. Fala sozinha. Acumula lixo antigo. É um caso claro de deterioração cognitiva. O mediador olhou para mim. Senhora Dona Maria, tem algo a dizer? Respirei fundo. Olhei para o meu filho. Olhei para a mulher que ele escolheu e senti uma calma absoluta. A calma de quem tem a mão vencedora num jogo de póquer. Sim, tenho muito a dizer, disse. A minha voz não tremeu. Encheu a sala. Fiz sinal ao Mendes. Ele tirou uma pequena pendrive USB do bolso e ligou ao ecrã que estava na parede. Não estou louca, Carlos, disse, a encará-lo fixamente. E para o provar, não vou usar palavras. Vou usar as tuas próprias ações. O vídeo começou a ser reproduzido. Era a gravação das câmaras de segurança da festa da Helena. A imagem era nítida, o som claro. Todos na sala ficaram calados. Viu-se o Carlos vestido de cerimônia, a gritar com a mãe no meio da sala. Ouviu-se a voz dele, forte e clara: olha, mãe. Olha bem. Por mais que trabalhes a vida toda, de sol a sol, nunca poderias comprar nem o tapete da entrada desta casa. Para de sonhar e de te comparares com a família da minha mulher. Ouviram-se os risos da Sofia. Viu-se como a Helena tirou o meu presente para o chão. No vídeo, eu parecia pequena, humilhada, mas digna. Carlos ficou pálido. Sofia parou de chorar num instante. A boca dela abriu-se num ó perfeito. Isso está editado, gaguejou Carlos. Isso é velho. Não, Carlos, disse eu. Tem data e hora. É da semana passada. Parece-te que essa é a forma como um filho amoroso trata a sua mãe doente, humilhando-a porque acha que ela é pobre? Mendes mudou a imagem. Agora apareceram documentos bancários. Extratos de conta. Sofia inclinou-se para a frente, a fechar os olhos. O que é isto? Perguntou o mediador. Estas são as provas da minha loucura, respondi com ironia. Apontei para o ecrã. Aqui estão as transferências. Há 10 anos venda do terreno na aldeia, 200 mil euros. Destino pagamento da dívida no Cassino Estoril. Titular da dívida Carlos da Conceição. Carlos afundou-se na cadeira. Seguinte. Venda da casa em França. 50 mil euros, destino entrada para um carro de luxo e festa de casamento. Beneficiários Carlos e Sofia. Os documentos continuavam a passar. Um após o outro. 10 anos de sacrifícios. 10 anos a vender o meu patrimônio pedaço a pedaço para tapar os buracos que o meu filho cavava. O advogado do Carlos parou de sorrir. Começou a guardar os seus papéis nervosamente. Sabia que o caso estava perdido. Levantei-me da cadeira. Apoiei-me na mesa com as 2 mãos e inclinei-me para o meu filho. Tu disseste que escondia a herdade por paranoia? Não, Carlos. Escondia porque era a única coisa que me restava. Escondia porque sabia que, se tu soubesses que ela existia, a venderias para apostar. Ou para comprar malas para a tua mulher. Sofia tentou falar.
Tentou salvar o barco que se afundava. Mas sogra, nós não sabíamos. O Carlos disse-me que a senhora tinha dinheiro guardado. Cala-te! Gritei-lhe. Pela primeira vez levantei a voz. Cala-te, Sofia. Para de mentir. Olhei para o mediador. Depois para as câmaras da imprensa que se tinham conseguido esgueirar e estavam a gravar desde a porta de vidro. Senhores, disse, dirigindo-me a todos. O meu filho diz que estou louca. Que tenho demência. Fiz uma pausa. Os meus olhos encheram-se de lágrimas, mas não de tristeza, e sim de raiva contida. Talvez tenha razão. Talvez sim, tenha estado louca. Estive louca por acreditar que, se lhe desse tudo, ele me amaria. Estive louca por pensar que o dinheiro compraria o respeito dele. Estive louca por vender a terra dos meus pais para alimentar os vícios dele. Sequei os olhos com um lenço de renda. Mas hoje curei-me. Olhei para o Carlos. Ele estava a olhar para o chão, incapaz de suster o meu olhar. Era um menino repreendido. Um homem pequeno. Não estou louca, Carlos, disse suavemente, para que doesse mais. Só estou demasiado lúcida. Tão lúcida que finalmente percebi que não criei um filho. Criei um parasita. Mimei um demônio. E hoje, esse demônio fica sem o seu inferno. Virei-me para o meu advogado. Dr. Mendes, avance com o processo contra eles. Quero que se faça uma auditoria a todo o dinheiro que lhes dei. E quero uma ordem de restrição. Não quero que estas pessoas se aproximem da minha casa, nem de mim, nunca mais. O advogado assentiu. Carlos levantou a cabeça. Tinha medo. Medo a sério. Mãe, por favor, não podes fazer-nos isto, filho? Vão destruir-nos nas redes. Vou perder o meu trabalho. Isso devias ter pensado antes de me chamares tapete da entrada, filho. Dei meia volta e saí da sala. Cá fora, os repórteres já não perguntavam se eu estava louca. Tinham visto as provas através do vidro. Tinham visto os documentos. Agora as perguntas eram para eles. Dona Maria, estamos consigo, gritou alguém. Continuei a caminhar. Não parei. O ar da rua nunca me tinha sabido tão doce, era o ar da liberdade. Atrás deixava o meu filho. Atrás deixava a minha culpa. A justiça tinha chegado e tinha nome de mulher. Capítulo 8. O preço da ganância. Dizem que a justiça divina tarda, mas chega. Às vezes chega de mansinho, sem fazer barulho. Mas outras vezes chega como um furacão que arranca os telhados e deixa tudo a descoberto. Para o meu filho e para a esposa, o furacão chegou nessa mesma tarde. Assim que saímos do tribunal, o vento mudou de direção. E mudou mesmo. Os vídeos das câmaras de segurança que mostramos na audiência não ficaram fechados naquelas 4 paredes. Talvez alguém os tenha divulgado. Talvez tenha sido um repórter com consciência. Talvez tenha sido um funcionário do tribunal farto de injustiças. Não sei. E não me importa. O que importa é que, numa questão de horas, todo o país viu a verdade. Viram o Carlos a gritar-me. Viram a Helena a tirar o meu presente para o chão como se fosse lixo. Viram os extratos bancários que provavam que eu tinha ficado. A reação foi explosiva. Nas notícias mostravam a cara da Sofia, mas já não lhe chamavam a pobre vítima. Agora as manchetes diziam, a nora do inferno e os descarados que queriam prender a mãe. Fui ver as redes sociais. Essas mesmas redes que ontem me desejavam a morte, hoje pediam a minha canonização. Os comentários eram ferozes. Que lata tem estes dois? O Carlos é um sustentado e um ingrato. Sofia, devolve o dinheiro do casamento, sem vergonha. O karma começou a cobrar as faturas, uma a uma. Primeiro foi a Sofia. O telemóvel dela não parava de tocar, mas não eram fãs a pedir autógrafos. Eram as marcas. Essas empresas de maquilhagem e roupa que lhe pagavam para anunciar os produtos. Vi um comunicado na internet do seu patrocinador principal devido aos valores que a nossa empresa representa, decidimos terminar qualquer relação laboral com a senhora Sofia. Não apoiamos os maus tratos a idosos. Num abrir e fechar de olhos, a carreira de influenciadora foi pelo cano abaixo. Ficou sem contratos, ficou sem rendimentos. E o pior para ela, ficou sem a adoração das pessoas. Agora era piada nacional. Depois calhou ao Carlos. À meio da tarde chegou-me o rumor, o chefe dele viu o noticiário, viu como seu funcionário, aquele que se armava em executivo respeitável, era capaz de falsificar a realidade para roubar a própria mãe. Uma empresa séria não pode ter um tipo assim nas suas fileiras. É um risco. Se trai a mãe, o que não fará a companhia? Despediram-no. Simples assim. Sem indemnização, por justa causa.
Expulsaram-no para a rua com a sua caixinha de cartão e o seu orgulho feito em pedaços. Mas o golpe final, o mais doloroso, não veio de estranhos. Veio da sua própria aliada. Veio da Helena, a minha querida consogra. Helena é uma mulher que vive de aparências. Para ela, o que dirão é mais importante do que o ar que respira. Quando viu que o barco se afundava, que as suas amizades do clube social começavam a murmurar e a olhar feio para ela, fez o que fazem os ratos, saltou para se salvar sozinha. Contaram-me os vizinhos que os gritos se ouviam até ao outro quarteirão. Helena não os consolou. Não os abraçou. Correu com eles. Disse-lhes que eram uma vergonha. Disse-lhes que por culpa deles o seu apelido estava manchado. Esqueceu-se convenientemente de que foi ela que atirou a minha toalha. Esqueceu-se de que foi ela que disse ao Carlos para me tirar a casa. Ponham-se na rua da minha casa, gritou-lhes. Não quero parasitas aqui. Não quero que me salpiquem com a vossa sujidade. Rua. E assim os meus meninos, aqueles que sonhavam em viver na minha herdade, com motorista e enfermeiras, ficaram sem casa, sem trabalho e sem família no mesmo dia. Caiu a noite. Começou a chover. Uma chuva forte, daquelas que limpam o céu e lavam os passeios. Eu estava na biblioteca a ler um livro. A tentar não pensar. A tentar encontrar paz no silêncio do meu lar recuperado. De repente, tocou a campainha do portão principal. Era um som longo, insistente, desesperado. O senhor Joaquim entrou na divisão. Não disse nada, só me olhou. Levantei-me e caminhei até ao monitor de segurança que temos na parede. A imagem era cinzenta e desfocada pela chuva, mas ali estava ele. Era o Carlos. Estava sozinho. Sofia de certeza que tinha ido para a casa de alguma amiga ou talvez tivesse regressado à casa dos pais a pedir perdão. Os ratos separam-se quando há perigo. Carlos estava encharcado. O fato caro, aquele que usou para me humilhar no tribunal, estava colado ao corpo, arruinado. O cabelo escorria-lhe pela testa. Tremia de frio. Parecia patético. Parecia pequeno. Aproximou-se da câmara. Pôs a mão na lente. Mãe, gritou. A voz soava distorcida pelo intercomunicador. Mãe, sou eu. Abre-me. Por favor. Não tenho para onde ir. A Helena correu conosco. A Sofia deixou-me. Não tenho dinheiro. Tenho fome. Fiquei a olhar para o ecrã. Senti uma pontada no peito. É o meu filho. É a carne da minha carne. O instinto de mãe gritava-me que corresse a abrir-lhe, que lhe desse uma toalha seca e um prato de sopa quente. A minha mão moveu-se em direção ao botão de abertura. Mas então lembrei-me. Lembrei-me do riso dele quando me chamou tapete. Lembrei-me da sua ameaça de me meter num hospício. Lembrei-me dos 10 anos de mentiras. Se lhe abrisse agora, não o estaria a ajudar. Estaria a ensiná-lo de que me pode destruir e depois vir chorar quando o mundo lhe bate. Diz-lhe, olhei para o senhor Joaquim. O meu fiel Joaquim, que tinha os olhos úmidos de tristeza, mas a postura firme de um soldado. Diz-lhe, Joaquim, sussurrei. Diz-lhe para se ir embora. Joaquim assentiu. Pigarreou e carregou no botão do microfone. Boa noite, jovem Carlos, disse com a sua voz calma e respeitosa. Joaquim? Gritou o Carlos com um fio de esperança. Joaquim, abre a porta. Diz à minha mãe que estou aqui. Diz-lhe para me perdoar. Diz-lhe que gosto dela. Houve um breve silêncio. Só se ouvia a chuva bater contra o metal do portão. Sinto muito, jovem, respondeu Joaquim, a Dona Maria está a descansar. Teve um dia muito difícil, mas eu sou o filho dela. Uivou Carlos. É a minha casa. Já não, jovem. Esta já não é a sua casa. O senhor deixou isso muito claro no tribunal. Mas para onde vou? Isso é algo que o senhor terá de resolver, jovem. Boa noite. Joaquim largou o botão. A comunicação cortou-se. No ecrã, vi o Carlos bater no metal com os punhos. Uma vez, 2 vezes. Depois deixou-se cair de joelhos na lama. Ficou ali sob a chuva, a chorar. A chorar, não por mim, mas por ele próprio. A chorar pela vida fácil que perdeu. Dei meia volta. Não conseguia continuar a olhar. Sentei-me na poltrona e fechei os olhos. Uma lágrima solitária rolou pela minha bochecha. Não senti alegria. Não senti prazer. Ninguém ganha numa guerra contra um filho, mas senti alívio. Senti que, pela primeira vez na minha vida, me tinha respeitado a mim própria. E lá fora, a chuva continuava a cair, a lavar a entrada da minha casa. A lavar os erros do passado. Amanhã seria outro dia e o Carlos teria de aprender, pela primeira vez, o que significa ser um homem.
Capítulo 9 A verdadeira família e as 4 lições. As pessoas da aldeia murmuram quando eu passo. Dizem coitadinha da Dona Maria. Tão rica e tão só naquela casarão. De que lhe serve o dinheiro se não tem lá os filhos? Eu apenas sorrio e continuo a caminhar. Eles não sabem nada. Acham que a solidão é não ter pessoas do teu sangue à tua volta. Acham que uma casa está vazia se não houver gritos de discussões ou choros de queixas, mas como estão enganados. A minha herdade nunca esteve mais cheia de vida do que agora. Depois da tempestade com o Carlos, tomei uma decisão. Não ia deixar que estas paredes de pedra se tornassem frias outra vez. Não ia deixar que o eco da minha tristeza se apoderasse dos corredores. Por isso, abri os portões de par em par. Transformei o grande salão, aquele onde a Helena me desprezou, num ateliê de artes e ofícios. Agora, quando nasce o sol, não ouço silêncio. Ouço risos. Ouço o som das máquinas de costura. Ouço o murmúrio de vozes jovens a aprender a tecer, a bordar, a pintar cerâmica. São mulheres da aldeia, mães solteiras que não têm quem as apoie. Jovens que tiveram de deixar a escola porque não havia dinheiro. Crianças órfãs que o sistema esqueceu. Eles são a minha nova família. Aí está a Ritinha, por exemplo. Uma rapariguinha de 15 anos com umas mãos de anjo para o bordado. No outro dia, a Ritinha aproximou-se de mim com uma toalha pronta. Tinha bordado umas andorinhas e oliveiras lindíssimas. Idênticas às que eu tinha dado a Helena. Mestre Maria, disse-me ela com timidez, baixando a cabeça, isto é para a senhora. Obrigada por me ensinar a valer por mim própria. Obrigada por não me deixar na rua. Peguei na toalha. Os meus olhos encheram-se de lágrimas, mas desta vez não eram lágrimas de dor. Eram de orgulho. A Ritinha não tem o meu sangue. Não tem o meu apelido. Não vai herdar as minhas terras por lei. Mas a Ritinha olha para mim com um respeito que o Carlos nunca teve. Ela valoriza o meu esforço. Ela cuida desta casa como se fosse um templo, não como se fosse um banco de onde pode tirar dinheiro. Às vezes sento-me no corredor ao fim da tarde. Vejo as crianças a correr pelo jardim, a brincar às escondidas entre as roseiras antigas. Vejo as mulheres a partilhar um chá quente, a conversar sobre os seus sonhos, não sobre as suas ambições. E dou-me conta de algo maravilhoso: não estou sozinha. Nunca estive mais acompanhada. Tirei um peso de cima. O peso de sustentar um filho que só me via como uma caixa multibanco. E, em troca, ganhei o amor de 50 filhos que me veem como uma mestre, como um guia. O Carlos queria a casa para se gabar. Eles querem a casa para viver, para crescer. Ontem recebi uma carta do Carlos. Vinha sem remetente, mas reconheci a sua letra trêmula. Pedia dinheiro outra vez. Dizia que estava a dormir num quarto num sótão. Rasguei a carta sem a abrir. Atirei-a para o fogo da lareira e vi como se transformava em cinza. Já não me dói. A ferida cicatrizou. Porque percebi que a família não é aquela que te calha na lotaria genética. A família é a que tu escolhes e a que te escolhe a ti. A minha herdade já não é um mausoléu de recordações tristes. É uma escola de esperança. E eu, Maria da Conceição, já não sou a velha louca e milionária, sou a mãe de todos os que não têm mãe. E esse título vale mais do que todo o ouro do mundo. Estou sentada na minha secretária a escrever as últimas linhas deste diário. A tarde cai sobre a herdade de São Gabriel. O céu está pintado de laranja e violeta, cores que só se veem no meu Portugal amado. Tenho a minha chávena de chá ao lado. Está quente, cheira a canela e a paz. Escrevo isto não para mim, mas para vocês. Para os que ouviram a minha história. Para as mães que choram em silêncio. Para os filhos que esqueceram o caminho, quero deixar-vos 4 lições. 4 verdades que me custaram sangue e lágrimas a aprender. Ouçam bem. Lição 1, para as mães. O amor não é dar tudo até ficar vazia. Isso não é amor, é sacrifício inútil. Se dás ao teu filho tudo o que ele pede sem lhe ensinar o valor de o conquistar, não estás a criar um homem, estás a criar um parasita. Saber dizer não também é um ato de amor. Às vezes, o não é a única coisa que os pode salvar deles próprios. Protejam a vossa velhice. Protejam a vossa dignidade. Não são egoístas por quererem viver bem os vossos últimos anos. Vocês conquistaram isso. Lição 2, para os filhos. Nunca, ouçam-me bem, nunca mordam a mão que vos tirou a fome. Podem ter diplomas universitários. Podem ter carros de luxo. Podem casar-se com pessoas ricas, mas se desprezam quem vos deu a vida, são pobres. A verdadeira pobreza é a da alma. E lembrem-se disto: a vida é um restaurante muito caro, ninguém se vai embora sem pagar.
O karma não precisa de advogados e cobra sempre a sua conta. Lição 3, sobre a ganância. A cobiça é como beber água salgada, quanto mais bebes, mais sede tens. Helena e Carlos queriam tudo. Queriam a casa, os quadros, o dinheiro, e, por quererem tudo, ficaram sem nada. Perderam a única coisa que o dinheiro não pode comprar: uma família que os apoie quando chegar a tempestade. Não construam a vossa felicidade sobre as lágrimas dos outros, porque esses alicerces acabam sempre por desmoronar. Lição 4, sobre a nova família. O sangue faz de ti parente, mas a lealdade faz de ti família. Não tenham medo de largar aqueles que vos magoam, mesmo que tenham o mesmo apelido. Há pessoas lá fora, pessoas estranhas, que estão dispostas a amar-vos e a respeitar-vos pelo que são, não pelo que têm. Abram o vosso coração. Abram as vossas portas, a solidão só existe se vocês fecharem o cadeado por dentro. Fecho o meu caderno. A noite chegou. As estrelas brilham sobre a minha herdade. Ouço ao longe a música dos grilos e o suave murmúrio do vento nas árvores. Hoje sinto-me leve. Sinto-me livre. O meu nome é Maria. Fui uma mãe abnegada. Fui uma vítima. Mas hoje sou a dona do meu destino. Vemo-nos no próximo capítulo. Estas são histórias para caminharmos juntos pelo tempo, curar as feridas e recuperar a paz e a força da alma.